Olá, eu sou Sabrina Moura e nós estamos aqui de volta para o nosso workshop de marketing cultural. Hoje nós vamos fazer uma pré-aula antes da gente entrar propriamente no bloco gestão. E a nossa aula é sobre planejamento financeiro. As referências dessa aula são anotações da disciplina de produção executiva do curso de pós-graduação do SENAC, Gestão Cultural, que foi ministrada pelo professor William Alexandrino, no Centro Universitário SENAC, Santo Amaro, em São Paulo. Foi o curso que eu fiz de pós-graduação, então essa foi uma das disciplinas. A gente também vai ter como referência a matriz de Eisenhower, Aprenda a Tomar Decisões Mais Assertivas, que está disponível nesse site. Também usei referências ao meu trabalho de finalização de curso, o trabalho de conclusão de curso, que foi apresentado ao Centro Universitário SENAC, Santo Amaro, que é uma das exigências da obtenção da especialidade de gestão cultural. Então, o meu trabalho ele chama Primeira Mostra Tunim de Teatro de Rua. E também nós buscamos referências com o professor Rubens Sampaio, de curso Como Estudar, Estratégias Táticas Avançadas de Aprendizado e Organização do Estudo. Olá, vamos falar um pouquinho sobre controle financeiro em projetos culturais. Na aula passada, nós falamos sobre eventos, sobre o papel do produtor executivo e da produção executiva. E nós percebemos que o controle financeiro ele é essencial para qualquer projeto. Antes mesmo da gente entrar na própria análise de entorno e da gente falar de cronogramas, falar de planilha orçamentária, e nós vamos falar mais detalhadamente quando nós estivermos falando de como escrever um projeto, eu gostaria de passar um pouquinho alguns conceitos sobre controle financeiro e algumas fontes que vocês podem pesquisar para se aprofundar um pouco mais sobre esta questão. Controle financeiro é essencial, não somente para um projeto cultural, até para o controle da sua vida mesmo, para você saber quais são as suas metas, onde você quer chegar, qual dinheiro você pode investir, onde você vai investir. Então, o que eu vou trazer nessa aula para a gente discutir é um pouco mais sobre conceitos e algumas terminologias que nós usamos na área financeira, na área de controladoria e na parte mesmo de todo esse controle financeiro, como lidar com o dinheiro e quais são esses termos, contábeis, financeiros, econômicos. Qual que é o objetivo de um controle financeiro? Isso para qualquer área que você estiver, se você for construir uma casa, se você for fazer as compras da sua casa, se você for fazer uma festa entre seus amigos ou um projeto cultural, para que serve o controle financeiro? O controle financeiro, ele estabelece as metas com orçamentos. Então, você vai ter uma meta e aí você vai realizar um orçamento. E o orçamento, ele tem que ser realista, porque você precisa buscar o equilíbrio das contas para a efetivação de um projeto. Então, quando você traça suas metas, traça seu plano de ação, nós vamos falar nas próximas aulas sobre plano de ação, você vai ver que é super importante você ter uma ideia, uma previsão de quanto você vai gastar, mas a previsão ela não é feita assim no achismo. Você vai ter que fazer orçamentos e os orçamentos têm que ser realistas. Então, por exemplo, eu vou contratar para uma mostra teatral um grupo de teatro que venha apresentar aqui na minha mostra. Existem grupos muito famosos, com peças muito já reconhecidas internacionalmente, que pode ter um valor um pouco mais alto. Existe também peças muito boas de grupos regionais que também tem um valor de cachê estipulado e também você tem que pensar na distância desses artistas, Aí você gosta muito de um grupo de Manaus, por exemplo,
Claro, né, quando tudo isso passar, numa época que a gente não tiver pandemia, a gente resolve contratar um grupo de Manaus, que ele traz uma peça muito específica, que é algo muito bonito, e eu quero essa peça de Manaus para minha amostra. Só que eu deixo para comprar a passagem de última hora. Eu não faço um orçamento, eu não faço um plano para isso. E quando eu vou comprar a passagem, são 8 atores e cada passagem está R$ 2.000. Fora o cachê que eu tenho que pagar para eles, a alimentação, eles vão ter que descer em São Paulo, ou em Campinas, ou em Ribeirão Preto, né? E dirigir até a sua cidade, que é na cidade do interior. Pensando, né, no projeto numa cidade no interior. Vai ficar completamente inviável, não vai ficar dentro da sua realidade. Então você vai abortar a ideia de trazer esse grupo de Manaus e pensar num grupo que esteja mais perto, né? Que seja de uma cidade vizinha e que tenha uma ótima qualidade também e que você vai pagar um cachê justo, mas não vai ter tantos gastos com transporte. Então vai ficar um orçamento realista, é isso que nós chamamos de orçamento realista. Não que você não tenha, mas eu fiz um ótimo levantamento de captação, eu fiz uma ótima captação de recursos e eu tenho esse dinheiro para investir. Mas quando você colocar ali na ponta do lápis, você vai ver que você poderá fazer outras coisas, utilizar esse dinheiro para outras coisas, para trazer mais grupos. Então, realmente vai sair fora da realidade. Ou então, suponhamos que um grupo entre em contato com você, ele quer participar da sua amostra, né? Quer participar da sua amostra e ele cobra R$ 200 para 6 atores apresentar. Então vai ter o transporte dos atores, o transporte do cenário, figurino, e ele cobra R$ 200. Aí você vai questionar, né? Você também vai questionar. Está muito abaixo da realidade, mas por que R$ 200? Né? Isso não vai acontecer, gente. É só um exemplo. Você fala, não, é porque a gente tem uma verba já e a gente gostaria muito de apresentar aí nos outros. Deixa de ser realista também. Então você vai ter que estabelecer metas com orçamentos de uma forma realista, dentro da realidade mesmo. Não pode ser algo muito viajado, né? E ao definir uma meta, o que é necessário a gente avaliar? É necessário avaliar o público-alvo, o público consumidor atual. Vamos pensar não numa mostra de teatro de rua. Vamos pensar agora numa peça de teatro que você está produzindo de forma independente e que você está fazendo uma turnê, né? Você está rodando com sua peça e você escolheu 5 cidades para rodar com essa peça. Você vai fazer toda a avaliação de orçamento, quanto que custa para chegar em cada cidade, quanto que vai custar o aluguel do espaço onde nós iremos apresentar, quanto que irá custar a alimentação, né, toda a produção local. Nós vamos ter que contratar um técnico de som local, quanto que isso vai custar para a gente, para o nosso projeto, e aí a gente não avalia qual que será o público consumidor do local. A gente não faz essa avaliação que nós falamos, né, na aula anterior e que nós falaremos mais na próxima aula sobre a importância de avaliar o local que você está implementando ou está levando o seu projeto cultural. Por que a importância? Porque neste caso que nós estamos levando uma peça, nós temos alguns patrocinadores, talvez nós conseguimos alguma permuta no local, né? A gente consegue algum apoio no local, mas nós estamos dependendo da bilheteria. Mas nós não fizemos uma análise do público consumidor. Nós não sabemos se aquele público irá gostar da nossa peça, nós não sabemos qual que é o perfil do público consumidor, e aí a gente não sabe se o público consumidor tem potencial para ir assistir a sua peça, tanto potencial financeiro quanto
vontade, desejos ou conhecimento sobre o assunto que você está trazendo. Então, ele tem potencial para assistir sua peça? É um público que se interessa por teatro? É um público que se interessa pelo gênero de teatro que você está trazendo? Se ele não se interessa, como que será feita a divulgação para atrair esse público? O público, qual que é o preço médio que eles estão acostumados a pagar por um ingresso de teatro? Eles pagam 5, 10, 15, 20 reais? Não, eles estão acostumados a pagar 50 reais, 80 reais? Não, eles não pagam para assistir teatro. O máximo que a bilheteria cobra é 10 reais. Quando você vai fazer uma análise de antecedentes. Nas próximas aulas nós vamos falar sobre análise de antecedentes também, que fala de você avaliar os outros produtos culturais e outros projetos culturais que foram implementados antes do seu. E analisar isso. Então você vai conversar lá com o pessoal do espaço, do teatro, e você vai perguntar: o público consumidor, ele tem potencial para vir assistir essa peça? Vale a pena? Se ele não é um público formado, como que eu vou formar esse público através da comunicação? Então, antes de você definir uma meta, é extremamente necessário avaliar o seu público consumidor potencial. E também temos que definir quais os possíveis parceiros e apoiadores para a gente garantir que a gente vai ter um respiro ou que a gente vai conseguir ir para essa cidade. Quando eu levei a peças da Cia Gari, Cidade Perdida, para Passos, para o Teatro Rotary, eu fiz uma pré-produção. Primeiramente, eu avaliei todos os possíveis parceiros e apoiadores, e depois eu fiz um levantamento de meta de quanto que eu precisaria arrecadar em captação de recursos para eu conseguir pagar o transporte da equipe, o transporte da equipe, o transporte dos atores, e quanto que eu ia gastar com alimentação. Então, assim, esses parceiros e apoiadores cobriram parte dos meus gastos, cobriram parte da demanda financeira que trazer essa produção para cá foi necessária, requeriu, né? Então, é importante também, quando você vai definir uma meta, analisar se tem parceiros e apoiadores, e quais são esses parceiros e quais são esses apoiadores, e se você vai conseguir levantar essa verba. Você também tem que analisar qual a concorrência. Porque quando você está levando o seu produto cultural para algum lugar, geralmente tem outros produtos culturais acontecendo de forma simultânea. Então você vai ter que avaliar a data, quando que a concorrência também está fazendo, quando está trazendo os seus produtos, qual é o tipo de produto que a concorrência está trazendo, será que aquela concorrência, quando eu falo concorrência aqui num projeto cultural, fica parecendo aquela coisa de concorrência de empresa, né? O pensamento é o mesmo, né? Mas a gente não está visando somente o retorno financeiro quando a gente fala de produto cultural, né? A gente está visando também um retorno, um impacto cultural, um impacto de conhecimento. Então, quando a gente fala em concorrência, quais são os produtos culturais que está acontecendo de forma simultânea, quais são os eventos que estão acontecendo na mesma data que você está trazendo, e aí você vai cruzar essa informação com o seu público consumidor. O público do evento que está acontecendo é um concorrente direto meu? É um concorrente indireto? Porque às vezes são públicos diferentes e isso não vai ter um impacto, mas é necessário pensar nisso antes de definir uma meta. Também temos que pensar quais são os riscos e oportunidades. Existe uma tabelinha que nós vamos falar na próxima aula também, que é a análise SWOT, que trata justamente dos possíveis riscos e oportunidades. Então você analisa qual que é o risco de estar trazendo essa peça nessa determinada data. O risco pode estar diretamente ligado ao tempo de comunicação, né? Quanto tempo que eu tenho para comunicação, qual que é a distância, né,
que a gente vai estar enfrentando para chegar a isso. A gente vai ter que chegar um dia antes, a gente pode chegar no mesmo dia, vai ter tempo para montar cenário. Qual que é o risco da gente não conseguir conquistar o consumidor, caso ele não seja já um consumidor potencial, não seja um consumidor daquele tipo de arte que nós estamos oferecendo. E quais são as oportunidades? Todos os riscos, elas viram oportunidades da maneira como nós trabalhamos. Então, isso depende do tempo e do planejamento. Então, como que nós vamos aproveitar essas oportunidades? Como que nós vamos aproveitar da mídia local, que é uma grande oportunidade para levar a nossa informação ao nosso consumidor em potencial? Temos que pensar isso e temos que pensar, como eu disse, se é viável culturalmente e se é viável financeiramente. Porque quando nós pensamos num projeto cultural, a gente não pensa somente em retorno financeiro, não tem como pensar somente em retorno financeiro. A gente tem que pensar na viabilidade cultural. Então, isso vai levar a algum tipo de impacto cultural para aquelas pessoas que vão assistir? Isso vai trazer um tipo de impacto cultural para o grupo de atores que está levando essa peça para lá? A gente vai ter um retorno financeiro? A gente vai ter um prejuízo financeiro? Porque assim, nós não trabalhamos com prejuízo financeiro, gente. Artista, às vezes, tem aquela coisa que não sabe matemática. Gente, tem uma coisa que artista tem que parar de falar. Ai, não sei fazer conta, eu não sou de exatas, eu sou de humana. Para com isso. Para com isso. Nós passamos pela escola, nós sabemos sim fazer o mínimo de conta básica, nós sabemos. Então tem que parar com essa coisa de, eu sou de humanas, eu não sei fazer conta. Você precisa saber fazer conta. Você precisa ter um controle financeiro do seu projeto. Não, mas tem alguém lá da produção que faz pra mim, eu fico aqui. Não. Todos do grupo tem que ter, todos do projeto tem que ter o mínimo de conhecimento de controle financeiro, saber para onde está indo as contas, se interessar, né? Se interessar por saber, a pessoa que é responsável mesmo por isso, seja um ator, seja alguém da produção, tem que prestar conta para o grupo, tem que mostrar ali a planilha, olha, foi gasto isso, com isso, sobrou isso. Tem que ter isso, gente, em grupo. Tem que ter. Entendeu? Esse negócio de, eu sou de artes, eu não sou de humanas, não sei matemática, vamos parar com isso, sabe? A gente vai continuar fomentando o nosso produto artístico, nós vamos continuar trabalhando como artista, mas nós temos que saber o mínimo de financeiro, né? E saber os impactos que isso traz, né? E assim, só falando mais um pouquinho do impacto financeiro, da mesma forma que você vai ter aquela coisa, nossa, isso mexeu com as pessoas e saiu 0 a 0, ótimo, né? Nós levamos algo e saiu 0 a 0. Nós levamos algo, a gente levou a nossa arte e a gente ainda ganhou um cachezinho, a gente conseguiu deixar um pouco no caixa do grupo, maravilha. Agora, teve um impacto cultural, nós ficamos endividados, nós não vamos poder viajar não sei por quanto tempo, porque nós temos que pagar nossas dívidas, não rola, né? Não rola. Então analisa qual que é o público consumidor potencial, tenta buscar parceiros e apoiadores para você dar uma desafogada, conquista seu público, procura um valor justo para a bilheteria, faz essa produção cultural, analisa a concorrência, para ver se você não está colocando o seu projeto, levando a sua peça no mesmo dia que um outro grupo está levando isso, vai dividir o público. Às vezes o público, eu queria ir nas duas, mas eu não posso, eu vou ter que escolher. Então, analisa isso, se a peça está trazendo no sábado, tenta jogar a sua para o domingo, ou sei lá, se você já marcou a sua, né? Com certeza o outro grupo vai pensar, não, já tem uma peça marcada ali, vamos marcar para o outro fim de semana. É interessante pensar nisso. E temos que pensar também no espaço físico, onde que esse projeto irá acontecer. Então, antes da gente definir a meta, a gente fala qual que é o melhor espaço. Há condições físicas para a realização desse projeto na prática? Né? Eu estou indo com a minha peça, mas eu chego lá, não tem as luzes necessárias, minha peça vai ficar prejudicada, né? A pessoa vai pagar pelo ingresso, vai sair insatisfeita.
Então tem que pensar também no espaço físico. Quando a gente está pensando em controle financeiro, tem algumas perguntas básicas. E essas perguntas básicas, elas trazem alguns conceitos básicos financeiros, algumas terminologias que acredito que todo mundo aqui, né, a maioria das pessoas saiba, mas eu gostaria de relembrar. Então, temos um controle de fluxo de caixa. Tá, você tá lá com o seu grupo, vocês querem viajar, e aí nós nos perguntamos uns para os outros, né? E para a pessoa responsável do grupo e responsável pelo financeiro. E aí nós temos um controle, um fluxo de caixa? O que é fluxo de caixa, gente? São as entradas e as saídas de recursos financeiros, assim como a previsão de futuras entradas e futuras saídas. Então, nós temos as entradas e saídas controladas, nós sabemos o que nós pagamos, nós sabemos o que nós recebemos e nós sabemos o que nós deveremos pagar no futuro e o que possivelmente nós iremos receber ou o que nós iremos receber que já está agendado para receber. Então, isso é fluxo de caixa. Nosso projeto, nosso grupo, nossa peça, nós temos um ponto de equilíbrio. O que seria o ponto de equilíbrio? É o valor mínimo que nós devemos ter para quitar os custos fixos, né? Os custos fixos, aqueles custos que nós não conseguimos sair deles. Vou dar um exemplo aqui, porque geralmente custo fixo é relacionado a um custo que é fixo todo mês, né? Um custo fixo todo mês. Mas o que nós poderemos pensar num custo fixo de uma viagem de uma peça que nós iremos apresentar? Esse custo fixo que a gente pode pensar seria, por exemplo, a gente sabe que o valor do pedágio é x, né? E a gente não vai conseguir sair daquilo, a gente vai ter que ter aquele dinheiro. Quando a gente tem uma verba, por exemplo, para alimentação, cada ator tem R$30 para alimentação. Eles chegam numa praça de alimentação, um pode comer um sanduíche de 20, outro pode comer uma tapioca de 10, e aí deixa de ser um custo exatamente fixo. Eu estou falando de um projeto, quando um grupo vai fazer uma apresentação em outro lugar. Então, nós temos um ponto de equilíbrio, ou seja, o valor mínimo que nós devemos ter para quitar esses custos fixos. Nós temos o valor mínimo para quitar o pedágio e a gasolina. Nós temos o custo de alimentação é variável? Mas nós vamos ter que ter um mínimo estipulado. O mínimo é R$10, a tapioca é a mais barata. Então, assim, nós temos os R$10 da tapioca para cada ator e nós temos a passagem o dinheiro por pedágio, nós temos dinheiro para gasolina. Ai, gente, tô aqui pensando, nossa, ator sofre, porque é assim mesmo. Eu já fiz viagens da gente falar, não, a gente consegue comer uma marmita dividido por 2, uma marmita nós vamos comer, porque é o que a gente tinha, né? Nossa, uma vez que eu fui uma temporada para um circo, foi assim, a gente tinha um dinheiro X que era só aquela marmita para comer, a gente não podia comer uma coisa a mais e não ia comer uma coisa a menos, preço a menos, porque não existia, só se a gente comesse pão, né? Mas brincadeiras à parte, não só em circo, mas peça de teatro também já aconteceu da gente sair para viajar, a gente tem que ter aquele custo X para pagar a van, aquele custo X para pagar o pedágio e o mínimo para a gente quitar a alimentação. Temos esse ponto de equilíbrio? Se temos, a gente talvez possa prosseguir com a nossa viagem, né, para apresentar. E qual que é a necessidade de investimento? Essa é uma pergunta também. Qual que é a necessidade de investimento? Qual o valor necessário para que a operação seja realizada como um todo? Então, qual que vai ser o nosso investimento? Nós vamos ter um retorno em bilheteria? Sim, é a nossa previsão que sim. Né? Qual que é o mínimo de bilheteria que a gente precisa ter de retorno? Mas qual que é a necessidade de investimento? Quanto que vai custar a van? Quanto que vai custar o pedágio? Quanto que vai custar a alimentação? Quanto que vai custar o cafezinho? Quanto que vai custar o preço do teatro?
né, do espaço que nós estamos alugando, vai ser assim, a gente vai trabalhar com um sistema de porcentagem de bilheteria, a gente vai pagar um preço fixo, tem tudo isso a ser considerado. E qual que é a previsão da lucratividade, né? A gente tem os patrocinadores que vão entrar com a verba para ajudar no transporte, na alimentação e alguma permuta do hotel, mas qual que é a previsão de lucratividade nesse caso que nós estamos dando um exemplo da bilheteria? Bilheteria é uma coisa muito incerta, depende da divulgação, depende do público-alvo, conhecer o produto, saber quem que é o dramaturgo, conhecer o grupo, né? Se o grupo já tem uma certa, como que eu vou dizer, uma certa fama, assim, né? Um trabalho reconhecido já no Brasil ou na área, é interessante saber. E se nós não temos, se a nossa previsão de lucratividade não vai ser imediata, qual que é o retorno do investimento e qual que é o tempo necessário para a gente ter esse retorno? Então, às vezes, quando você está rodando com sua peça, você vai ter com 5 cidades, você vai ter um investimento diferente para essas 5 cidades, mas no montante, no fritar dos ovos, a conta se pagou, porque às vezes uma cidade deu prejuízo, mas a outra deu lucro, a outra também deu lucro, uma ficou elas por elas, no final das contas deu lucro. E qual que foi o retorno no nosso investimento, né? O tempo, e a gente tem que pensar também no tempo necessário para que o valor investido retorne em forma de lucro. Às vezes, nesse caso, quando a gente está falando de você rodar com uma peça, né? Você está rodando com uma peça pronta. Mas vamos pensar um pouco antes, quando nós estamos confeccionando a peça, quando nós estamos ali na parte inicial dos ensaios, de contratar um dramaturgo, do dramaturgo, né, com os direitos autorais, contratar um diretor, contratar um maestro, né, um treinador vocal, contratar um cenográfico, uma pessoa para ensinar você a trabalhar seu corpo, contratar todos os profissionais necessários, aí você contrata o cenógrafo, que eu pensei em costura, né? E você contrata a costureira para fazer os figurinos, e aí você vai colocando todos esses investimentos, né? Você vai colocando ali na sua planilhinha todos os investimentos, quanto que ficou para comprar todas as luzes, e você teve que comprar uma ribalta, e você contrata um sinotécnico, você coloca tudo na planilha. Deu X reais, deu, suponhamos, 10 mil reais, né? Nunca fica em 10 mil reais, fica muito mais, né, uma peça. Mas suponhamos, ficou em 10 mil reais um espetáculo com tudo isso, com luzes, com figurinos, ficou em 10 mil reais, e aí você faz uma turnê. E a primeira turnê dá 5 mil reais livre. Você paga o teatro, você paga as despesas com os atores, você paga algumas despesas com alimentação, maquiagem nova que precisou comprar, tudo. Você paga, deu 5 mil reais. Então você vai precisar fazer uma outra turnê dessa para que tenha um retorno no investimento. Então é nesse sentido que nós estamos falando de tempo. Quanto tempo necessário para o retorno no investimento? Quantas apresentações serão necessárias para ter um retorno no investimento? E assim, a partir disso, começar a dar lucro. Então, sei lá, com 2 apresentações você pagou todas as despesas, a terceira apresentação você já começa a ter os lucros. É isso que nós falamos de retorno no investimento. Vamos falar agora um pouquinho de plano de investimento. O que seria o plano de investimento? Plano de investimento. O que seria esse plano de investimento, né? Plano de investimento é um estudo, é um planejamento relacionado ao monetário, né? Ao financeiro, àquilo onde nós precisamos investir. Nós não falamos aqui na aula anterior, né, no slide anterior, que nós precisamos fazer umas perguntas básicas, e uma das perguntas é: qual a necessidade de investimento? Então, qual a necessidade de investimento? E para a gente saber qual que é a necessidade de investimento, nós vamos ter que fazer
plano de investimentos. Porque para saber exatamente a necessidade de investimento, nós vamos ter que listar o que é necessário investir, o que é necessário comprar, né? Então, o que é o plano de investimento? É um estudo e é necessário realizar esse estudo de mercado mediante a pesquisas para descrever os investimentos. Nós precisamos descrever detalhadamente quais são os nossos investimentos. Por exemplo, o valor das instalações que estão ligadas ao aspecto estético e prático. Antes mesmo de apresentar, antes de começar a rodar com a nossa peça, vamos voltar lá como nós falamos, no comecinho mesmo inicial, quando nós tivemos a ideia de montar a peça. E o que foi necessário a gente fazer? A gente foi necessário comprar tecido, contratar costureiros, alguém que desenhasse os figurinos. Então isso tem que ser listado, né? Listado tanto no aspecto prático, né? Qual que é o valor dessas instalações, tanto que é o aspecto prático, aquilo que nós vamos precisar para que a nossa peça aconteça, quanto no aspecto estético, que está relacionado às pessoas que desenham os figurinos ou que faz uma coreografia na peça, né? O encenador. Então, todos os valores dessas instalações e qual o investimento, a produtividade, a durabilidade e o custo com a manutenção dos equipamentos. Porque quando nós fazemos uma peça, nós investimos no cenário, investimos nas luzes, mas uma hora uma luz vai quebrar, né? Uma luzinha ali da ribalta vai quebrar, a gente vai ter que prever esses custos com manutenção dos equipamentos. Tem, por exemplo, na peça que nós fizemos da Maria Peregrina, que eu participei com a trupe Ventania, a gente tem velas, né? Nós usamos velas durante a peça. É um elemento cênico, né? É um instrumento cênico, é algo que nós necessitamos, né? Um elemento cênico mesmo que nós necessitamos para utilizar em peça, e mais ou menos em 2 apresentações nós não temos mais aquela vela, então ela tem uma durabilidade muito menor, nós precisamos comprar uma caixa de velas, nós precisamos ter velas disponíveis para isso. O figurino a gente não precisa ficar trocando, a não ser que ele rasgue em algum movimento, né? O figurino rasgou, a gente precisou levar numa costureira, então a gente tem esse custo com manutenção. Temos que pensar em tudo isso quando a gente está fazendo um plano de investimento. E os custos com recrutamento de pessoas aptas a desempenhar a função. Nós falamos aqui do treinador vocal, né? Nós falamos do maestro que vai fazer os arranjos, né? Para nossas músicas. Nós falamos aqui do diretor, que é contratado pela equipe para a direção. Nós falamos do costureiro, do sinotécnico. Nós falamos da pessoa que desenhou, né, o artista que desenhou o cenário. Então, são esses custos com recrutamento de pessoas que tem que ser colocado no plano de investimento. E prever os recursos para treinamentos e aperfeiçoamento dos colaboradores. No caso da nossa peça de teatro, vou dar o exemplo aqui da Maria Peregrina novamente. Antes mesmo da pandemia, nós cogitamos a possibilidade de trazer uma pessoa de um outro grupo para dar um treinamento de corpo e palhaçaria para a gente aplicar isso em uma determinada cena. Né? Aconteceu todo o caso da pandemia, nós não prosseguimos com esse plano, mas isso entraria no plano de investimento, porque a gente vai ter que estar sempre aperfeiçoando, sempre buscando treinamento, né? E nós, os colaboradores, tanto os artistas, os atores, como a produção, quanto o diretor, o sinotécnico, vai estar ali buscando elementos e recursos para treinamento, para se aperfeiçoar como profissional, e isso entra no plano de investimento. Despesas com apoios técnicos e consultorias. Né? No caso também, essa artista que viria para dar um treinamento de palhaçaria para a gente pode também ser considerada uma consultoria, um apoio técnico, e demais despesas relacionadas à montagem do projeto, pré-operacional,
como administrativas, contabilidade e fiscal. A gente vai precisar emitir notas fiscais se viajar para algum lugar, né? Tem algumas despesas que precisam ser previstas nesse plano de investimento. E como que é um planejamento financeiro? Vamos falar de planejamento financeiro. Planejamento financeiro, o que seria? Planejamento, ele consiste nas aplicações de recursos, ou seja, de onde vem o dinheiro. Você pensa de onde vem o dinheiro e onde será aplicado, né? Você já tem aqui traçado, você já traçou seu plano de investimento, que nós acabamos de falar que é necessário realizar o estudo. Você traçou, você colocou detalhadamente tudo o que vai ser preciso. Você vai prever, né, o que você vai precisar para treinamento, você vai prever, você vai realizar um pequeno orçamento, você faz um orçamento, uma pesquisa de mercado, prevê esses valores e aí você vai fazer um planejamento financeiro. Planejamento financeiro é basicamente isso. De onde que vai vir seu dinheiro e onde que você vai colocar seu dinheiro. Você vai ter dinheiro para tudo que você previu, ou algumas coisas podem ser substituídas, podem ser trocadas ou podem ser retiradas do projeto. O que não pode ser retirado de jeito nenhum, né? O que não pode ser retirado de jeito nenhum. Então você vai pensar nisso, que consiste de onde que vai vir o meu dinheiro e onde que ele vai ser aplicado. E aí você incorpora as possibilidades de financiamento dentro desse planejamento financeiro. O que seriam as possibilidades de financiamento? Você tem um crédito num banco, não aconselho muito, né? Nunca trabalhei com solicitar crédito em banco para projeto cultural, eu nunca fiz isso. Trabalhamos muito com ações promocionais, tanto no grupo de Campinas, a Ciagari, quando eu trabalhava com eles na produção, quanto aqui como atriz, que eu trabalhei com a Trupe Ventania no projeto da Maria Peregrina. Nós trabalhamos com muitas ações promocionais, nós fizemos cortejos para levantar dinheiro, festas, fizemos cortejo na rua, passamos o chapéu, que mais? Outras ações promocionais que nós fizemos. Então, festas no teatro, apresentamos peças, né? Alguns atores apresentaram algumas peças, fizemos vendas de produtos da Trupe Ventania para conseguir essas ações promocionais. É possível trabalhar com crowdfunding também, né? Que é as leis de... Desculpa, que é as vaquinhas virtuais, que nós falaremos um pouquinho também sobre as vaquinhas virtuais. As leis de incentivo, que são leis tanto no âmbito federal, municipal e estadual. O projeto ele deve ser adequado às exigências da lei para que possa ser aprovado. Então, quando você fala de buscar recursos financeiros através de uma lei federal, uma lei municipal, uma lei estadual, provavelmente você vai, com certeza, né, terá um edital, você vai ter que seguir esse edital e você vai ter que... O seu projeto deve estar adequado a essas exigências, senão você não vai conseguir ser aprovado por nenhum edital ou lei. Sugiro para que pesquisem no www.cultura.gov.br e pesquise também sobre os editais que estão abertos e o que precisa para ser aprovado, né? E assim, só depois de aprovado é que o proponente inicia uma captação de recursos. Sugiro também que vejam os editais, né? O Prêmio Funarte, PROAC editais, né? No estado de São Paulo, tem a Lei Zé Renato, entre outros editais. Agora, né, com a pandemia, tem outros editais que foram criados para auxiliar os artistas nessa época pandêmica, que eu trouxe a carinha do culturamg.gov.br. Você pode pesquisar, por exemplo, tem o Circula Minas, Fomento, Captação, e pesquisar mesmo. Antes de tudo, o gestor cultural, a pessoa que está trabalhando com marketing cultural, ela fuça, né? Ela vai à internet e vê o que está acontecendo ali, quais são os editais que estão abertos. Na parte de comunicação, nós vamos falar um pouquinho mais sobre editais.
E aí você vai avaliar os seus custos. O que seria custo? Tudo que nós gastamos tem uma origem, né? A gente não pode gastar alguma coisa de forma aleatória ou um gasto que não sabe de onde que ele veio. Todos os gastos ele tem uma origem. Tem a relação, né, o termo custo direto, que é todo custo ligado diretamente ao projeto. Ou seja, a mão de obra da pessoa do encenador, o maestro que veio ensaiar, né, o professor de música que veio dar uma aula de música, não sei, o dançarino, né, o coreógrafo que veio ensinar uma coreografia, os cachês, né, o cachê dos artistas e a matéria-prima que você utilizou para fazer o cenário, para você fazer os figurinos, é considerado custo direto. Qual que é o custo indireto? É o custo que não está relacionado direto ao produto ou ao processo produtivo. Por exemplo, o aluguel. Nós precisamos alugar uma sala para que nós pudéssemos transformar aquela sala em ateliê para confeccionar nossos figurinos. O aluguel daquela sala é um custo indireto. E o custo fixo? O custo fixo é o custo permanente, né? Que ele não varia. Não vai variar de acordo com a produção. Por exemplo, o aluguel. Aqui eu dei um exemplo de se você alugar uma sala e transformar aquela sala num ateliê por um mês. Né? É um custo indireto. Mas suponhamos que o seu grupo teatral ele tem uma sede e vocês estão confeccionando uma nova peça teatral, vocês estão no processo de criação de uma nova peça teatral, vocês estão confeccionando os figurinos e confeccionando o cenário. O custo do aluguel do seu espaço é considerado um custo fixo. Então a gente tem o custo direto, que é tudo relacionado ao produto diretamente, o custo indireto, que não está relacionado diretamente ao produto, e o custo fixo, que é um custo de aluguel, que que é o custo da sua sede, por exemplo, independente do produto que você está fazendo. Tem o custo variável, que é tudo que varia de acordo com a produção. Por exemplo, o tecido. Né? O tecido pode ser considerado um custo variável, porque mesmo que ele é um custo direto ligado ao projeto, ele é variável. Por quê? Porque ele varia de acordo com a quantidade de tecido que você vai precisar. Certo? Então vamos pensar na administração de uma peça versus a administração de um teatro. Quando você tem um projeto, que é uma peça, né? Que tem um tempo de duração marcado. Você vai começar a criação daquela peça em fevereiro e vai terminar a criação daquela peça em julho. Todos os custos que forem demarcados durante aquele projeto, durante aquele tempo, é considerado um custo fixo. Certo? Dentro daquele espaço de tempo pré-estipulado, ele é considerado um custo fixo. Ou então, voltando ao exemplo, quando a peça já está pronta e você vai viajar para 5 cidades, você fez o levantamento de gasolina, de quanto que você vai gastar exatamente de gasolina e de pedágio para essas 5 apresentações. O pedágio, nesse caso, ele não é variável, ele é um custo fixo. Entendeu? E todos esses custos, eles devem ser organizados em planilha e estar descritos por unidade. Quantidade, mês, se é um serviço, se é uma diária. Por exemplo, veio um coreógrafo e cobrou a diária, ou ele cobrou pelo serviço. Tudo isso tem que ser estipulado em planilha. E quando a gente entrar em planilha orçamentária, que nós vamos falar nas próximas aulas, eu vou descrever, né, certinho ali, detalhadamente, o que vai em cada custo. Agora, quando a gente pensa na administração de equipamento cultural, o que é um equipamento cultural? Um teatro é um equipamento cultural, considerado um equipamento cultural. Então, aqui nesse exemplo inicial, aqui a realização de um projeto, nós pensamos num projeto, numa peça. Né? O que seria um custo fixo dentro
da circulação dessa peça. Então, aquela, quando você vai viajar e você precisa pagar o pedágio, é um custo fixo, mas é um custo fixo durante essas 5 apresentações, então está demarcado essa duração. Já na administração de equipamento cultural, o custo fixo e variável pode estar relacionado à manutenção e funcionamento. Por exemplo, o pagamento da secretária, o aluguel e a segurança são custos fixos. O custo fixo está ali todo mês para você pagar. E o custo variável está ligado diretamente às atividades que serão realizadas dentro do espaço. Então, por exemplo, eu tenho um custo de água, por exemplo. Durante aquele mês, eu vou ensaiar todos os dias. Pensar num exemplo simples. Durante aquele mês, eu com o meu grupo, nós vamos ensaiar todos os dias, então nós vamos precisar comprar mais galões de água. Então, é um custo variável que está diretamente relacionado à atividade que está sendo realizada durante período de espaço, né? Durante um período de tempo dentro daquele espaço. Então, o custo de luz, de aluguel é fixo, o custo de energia será variável, porque quanto mais você usa, mais energia gasta. Por exemplo, eu vou ensaiar todos os dias e eu vou ter que ligar as luzes todos os dias, vai ter um acréscimo na conta de energia, e eu vou estar bebendo mais água, né? Eu vou estar usando mais banheiro, vou precisar comprar mais produtos de limpeza. Então, esses que são variáveis são considerados custos variáveis dentro de administração de um equipamento cultural. Como a gente não vai ter tempo de falar muito em fluxo de caixa, e assim, essa aula foi só para dar uma pincelada mesmo na questão de planejamento financeiro e planos de investimento, eu sugiro que vocês entrem nesses 2 links. Vamos ver se vai entrar direto ou se eu preciso entrar lá. Vamos ver aqui. Vamos copiar para a gente entrar aqui, para a gente dar uma olhadinha nesses vídeos. Vocês assistam os vídeos na íntegra, porque eles falam sobre fluxo de caixa. Aí a pessoa do seu grupo, né, que for ficar responsável pelo fluxo de caixa, ele precisa entender um pouco mais a fundo sobre isso. Todos precisam entender sobre planejamento financeiro? Sim. Todos precisam saber um pouco sobre plano de investimento? Sim. Todos do grupo precisam saber do básico das terminologias, que é o que é fluxo de caixa, o que é retorno em investimento? Sim, todos têm que saber. Agora, a pessoa que for realmente trabalhar, né, na parte do departamento financeiro do seu grupo, a pessoa tem que se aprofundar um pouco mais. Então, é um videozinho que é seu negócio, saiba como controlar o fluxo de caixa. Como eu disse, a pessoa que for responsável do seu grupo tem que se aprofundar um pouco mais no assunto. Tem outros vídeos que você pode assistir. Eu trouxe essas duas opções e realmente vale a pena, né? Como eu já disse, todos têm que ter o mínimo conhecimento do que é um planejamento financeiro. Não tem essa de falar, eu sou de artes, eu sou ator, eu sou de humanas, eu não sei nada de matemática. Tem que saber o mínimo, sim. Outra coisa muito importante, que se encaixa, né, no planejamento financeiro e no controle financeiro é a prestação de contas. Por quê? Porque quando você vai prestar contas de uma lei Rouanet ou de algum outro edital, ou prestar contas para o seu patrocinador direto, ou prestar contas para a sua equipe, você vai ter que ter todos os recibinhos, você vai ter que ter as notas fiscais condizentes àquilo que está sendo apresentado na planilha, está sendo apresentado na prestação de contas. Então, é extremamente necessário que sempre que você fizer uma compra,
contratar um prestador de serviço, receber essa nota fiscal, seja colocada numa pastinha e a planilha seja simultaneamente alimentada conforme irá passando o processo de confecção da peça, né? O processo de criação da peça ou o processo de circulação dessa peça. A prestação de contas da Lei Rouanet, ela é feita mediante uma plataforma chamada SALIC, certo? Então tem tudo, você entra na plataforma da Lei Rouanet e você faz a sua prestação de contas através dessa plataforma. Cada edital, ele possui uma exigência diferente em relação à prestação de conta. Então você vai ter que ler o edital e cumprir essas exigências. Alguns editais, eles já fornecem um modelo de planilha orçamentária, né? Eu já vi vários editais que eles já fornecem um modelo de planilha orçamentária e você vai preenchendo no decorrer da confecção, no decorrer da pré-produção, no decorrer da produção. Como eu falo assim, por que tem que ser no decorrer? Porque se você deixar tudo para a última hora, você pode se confundir, né? Você recebeu uma nota, digitaliza aquela nota já, lança aquela nota na planilha, guarda aquela nota numa pastinha. No outro dia você comprou um prego, e pegou o recibo, já digitaliza aquela nota, né? O celular hoje tem já alguns programas, eu tenho um programa aqui, vocês podem procurar, quem não tem, um programa de digitalização, você já digitaliza a nota, abre uma pastinha no seu computador, já coloca aquela nota digitalizada lá, pega a nota física, o recibinho fixo, já coloca numa pastinha e já lança aquilo na planilha orçamentária. Você segue criteriosamente o que é solicitado pelo edital para que evitar que as suas prestações de conta sejam impugnadas e o projeto prejudicado. Deu problema na prestação de conta, o seu projeto vai ser prejudicado. Então, é uma dica que eu dou mesmo e eu vou repetir. Siga isso, pega, não deixa tudo para acumular na última hora. Digitaliza, guarda, se mantém extremamente organizado. A pessoa que faz o controle financeiro tem que ser, antes de tudo, uma pessoa muito organizada. E assim, o pessoal da equipe comprou uma coisa, recebeu uma notinha, faça isso também, já digitaliza, já manda digitalizado para a pessoa responsável, especifica do que se trata aquela notinha, aquele recibo. Quando você encontrar a pessoa, já entrega em mãos o recibo físico. É muito importante isso, gente. O sucesso do seu projeto depende disso. E assim, como eu disse, o ideal é que a planilha seja alimentada ao longo do projeto e é aconselhável e exigida que a verba seja mantida em conta bancária aberta para o projeto. Não deixe. Alguns editais já exigem isso. Alguns editais, como a Lei Rouanet, já exige que tenha uma conta específica para o projeto. Mas se você está fazendo um projeto dentro do seu grupo cultural, tenha uma conta específica para aquele projeto, uma conta específica para o grupo. Por favor, não coloque dinheiro em conta pessoal. Isso pode dar problema. Nós falamos, né? Os pagamentos, eles devem ser realizados com cheque nominal ao credor, ordem bancária ou transferência bancária. Pode ser realizado com dinheiro? Sim, mas evitem, né? Faça transferência bancária, guarde o recibinho da transferência bancária também. Sendo que a conta deve ser do prestador de serviço ou empresa prestadora, nunca de terceiro, foi isso que nós falamos. Falamos não, né? O que nós falamos foi que o grupo tem que ter uma conta. Mas quando você fizer um pagamento, alguns editais exigem isso já, mas eu estou falando que de um pagamento que você está fazendo, de um projeto que vocês estão fazendo de forma alternativa, ou vocês estão fazendo ações, né? Vocês não estão fazendo através de edital.
Mesmo assim, quando você vai fazer um pagamento, nunca pague a terceiros. Pague diretamente para o prestador de serviço, com uma conta do prestador de serviço, e guarde o recibo. Então, assim, aquilo que é exigido para um edital passe a ser uma exigência para o grupo também, para se manter organizado, né, na questão financeira. Após todo o processo, o gestor, a pessoa responsável pelo financeiro deve arquivar toda a documentação com a publicação da aprovação, pelo menos 5 anos, certo? Guarde todas as notinhas, aquela pastinha escaneada, né, digitalizada com os documentos, a prestação de contas, guarde pelo menos 5 anos. Mesmo no caso da não obrigatoriedade legal da prestação de contas e elaboração de relatórios, cabe ao gestor realizar as etapas para avaliar o desenvolvimento do projeto. Foi o que eu disse, mesmo que você não esteja dentro de um edital, mesmo que seja um projeto feito de forma alternativa, que seja um projeto feito de forma sem o apoio de um órgão governamental, vocês estão buscando recursos ali através de ações, recursos próprios, desenvolva esse projeto de maneira profissional. A avaliação de um projeto, suas metas, seus objetivos e seu impacto real auxilia na sua compreensão e amadurecem os conceitos. Então, assim, aquilo que pode parecer um bicho de 7 cabeças para o grupo, eu não entendo de matemática, eu não entendo de prestação de contas, com o tempo aquilo vai se tornando de forma natural. Você vai incorporando aquilo à cultura do seu grupo. Né? A gente falou tanto de cultura, que cultura é uma prática, então você vai incorporando esses conceitos ao grupo, e isso vai começar a vir a compreensão de forma natural, e isso é muito importante para a saúde financeira do seu grupo. Então vamos falar de plano de custos? E como é feito esse plano de custo? O plano de custo é um plano prático, que ele entra no decorrer quando você está escrevendo o projeto. As próximas aulas nós vamos estar falando, né, de como escrever esse projeto, e vamos falar também desse plano de custo. O plano de custo nada mais é que uma planilha orçamentária bem organizada, que vai falar de onde o seu dinheiro vem e para onde o seu dinheiro vai, dentro de um cronograma estabelecido. Então, na próxima aula, vamos começar a falar sobre escrever esse projeto cultural, né, que pode ser para uma peça teatral, pode ser para uma mostra, detalhes do que você precisa saber, das análises de entorno, as análises de viabilidade financeira, né, e as análises de viabilidade social, cultural, análises de contexto, qual que é o contexto que você vai levar seu projeto, e outras coisas muito importantes que faz do seu projeto ser um projeto de sucesso, que são fundamentais para a execução de um projeto. Então, nós ficamos aqui com essa aula. Até a próxima! Espero que vocês tenham gostado da aula. Nossa próxima aula será sobre produção executiva. Então, a gente se vê por lá. Até mais!